Você pode ter sido convidado por alguém. Pode ser sua primeira vez aqui, ou talvez você já conheça cada detalhe deste lugar. Mas uma coisa é certa: essa noite foi preparada pelo Senhor. Uma mensagem está prestes a ser liberada. Uma palavra que atravessa a rotina, que rompe o ruído do dia e toca onde só Deus alcança: o coração. Respire fundo, silencie por dentro e permita que o Espírito Santo ministre onde só Ele pode tocar. Às vezes, tudo o que precisamos é ouvir. A princípio, havia silêncio. O sopro da vida caminhava com o homem. Cada passo no jardim era comunhão. Cada olhar, pureza. Cada palavra, verdade. Mas então, uma semente foi lançada. Era um pensamento, um desejo, uma voz sutil sussurrando: você pode ser mais que Deus. Você pode ser seu próprio Deus. Desde então, a criação vive uma guerra que os olhos não veem. Uma batalha antiga, travada em silêncio, mas gritada nas escolhas de cada dia. O inimigo não marcha com botas, ele dança com disfarces. Ele não grita ordens, ele canta promessas. Seduz com liberdade, mas aprisiona com ilusões. E neste palco que chamamos de vida, personagens são moldados pela verdade e pela mentira. Porque toda escolha tem um eco eterno. Há um Deus que chama, um rei que não recua, um cordeiro que sangrou, mas venceu. E ainda hoje, ele caminha pelas fileiras dos cansados, chamando cada soldado pelo nome. Esta noite não é sobre o que você vê, é sobre o que você não pode mais ignorar. Então, neste campo invisível que se chama agora, a quem você vai responder? Aquele que tem ouvidos, ouça. Glória a Deus, graças, paz, igreja. Se coloque de pé, por gentileza, para que nós possamos iniciar o nosso culto adorando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Em primeiro lugar, pelo dom da vida. Acredito que Deus nos presenteou com mais um dia de vida. Isso é motivo de adoração, de celebrarmos a Deus. Porque quantas pessoas hoje, infelizmente, eu sempre falo, na noite de ontem dormiram, mas não acordaram. Quantas pessoas receberam um diagnóstico de morte. Quantas pessoas uma sentença que tirou a paz. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos poupou de tudo isso. A cada dia a sua misericórdia, a sua graça se renova. A cada dia nós conseguimos contemplar nas pequenas coisas ao nosso redor o quanto Deus é bom. E muitas vezes nós chegamos na igreja para cumprir um protocolo de estar no culto, para cumprir um compromisso que nós assumimos com Deus, mas que não seja assim nenhuma das vezes. Que nós possamos estar reunidos como igreja com o intuito de querer adorá-lo, engrandecê-lo por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Quando nós olhamos para o passado, nós temos o nosso maior motivo de alegria, que é saber que Ele morreu por mim e por você, para nos dar a oportunidade de uma vida eterna. Por isso eu quero te convidar aí no seu lugar, que você feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Eu quero nessa noite fazer a oração modelo de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teu é o poder, a honra, a glória, a majestade, para hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, celebrando aquilo que Ele é. Glória a Deus. Vamos adorar.
Tem alguém vivo aí nessa noite? Diz amém. Nossa, acho que tem gente acordando ainda. Tem alguém vivo nessa noite? Diz amém, mais alto. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Amém nessa noite. Queria que você virasse para o irmão que está do seu lado e falasse assim para ele, ó. É para você ficar à vontade na casa do seu pai, amém? Não, você não falou. Eu estou olhando aqui, eu vou ter que descer aí embaixo. Fala para ele de verdade, ó. É para você ficar à vontade na casa do seu pai, amém? Amém. Nós chamamos Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Declare isso ao Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aleluia. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Só pra te adorar. Aleluia. Vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Declare isso mais uma vez, eu vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode aplaudir ao Senhor? Quantos aqui podem levantar um altar de adoração nessa noite ao seu Deus? Queria que você fechasse seus olhos e levantasse sua voz ao Senhor. A gente chega sempre no culto e sempre um ministro, alguém tem que fazer que todos se entendam que a gente está aqui num culto a Deus. Nas outras religiões, todo mundo entra no lugar e já sabe como funciona, mas o povo de Deus não reconhece a voz do Senhor. Você está aqui porque o Senhor te atraiu, amém, meu irmão? Então não foi à toa, o Senhor tem visto aquilo que você está passando. Mas você precisa entender que através de um ambiente desse, quando o Senhor desce, a tua resposta, aquilo que você precisa, acontece. O Senhor intervém, amém? Mas depende da tua oração, da tua adoração ao Senhor, amém? Quantos lembram dos feitos do Altíssimo sobre a palavra, sobre Samuel? Samuel é um milagre, o profeta Samuel. A mãe dele era estéril. E de repente, num culto que ela adorou intensamente ao Senhor, o Senhor respondeu a oração dela e tornou ela fértil. E gerou um profeta, um sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Eu não sei com que problema você está, com qual situação você está, mas eu quero que você entenda. Você está diante do Deus Altíssimo. Amém? Do altar do Deus Altíssimo. Não tem nada a ver com Rosana, com Vandinho, com ninguém. Tem a ver com o Senhor. Amém? Então adora o Senhor com tudo que você tem. Amém? Toma-me em direção aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
Jesus. Meus momentos e os dias meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Você pode levantar suas mãos e declarar isso aos céus. Diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, rendido estou. aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas olhe um dia
no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, Minha colheita, minha herança. a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Pai, nós nos submetemos diante da sua vontade, Senhor. Nos colocamos na posição de filhos e filhas para demonstrar o nosso amor a Ti. Que a sua mão poderosa, Senhor, esteja sobre nós e que nós possamos a cada dia mais buscar a sua presença, buscar a sua face, buscar nos relacionar contigo como filho e filha. Abençoa, Pai, cada um que está aqui nesse lugar, cada família representada aqui nessa noite, Senhor, do mais jovem ao mais velho, a criança ou adolescente, que nós possamos, Senhor, ser tocados pelo toque do Espírito Santo e que a sua presença tome conta deste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, para Ele, irmão. Glória a Deus. Toma o seu assento, pode se assentar. Glória a Deus. Como é bom poder adorar o Senhor. Como é bom, através do louvor, nós adorarmos a Deus. Agradecer, irmãos, a cada dia. Nós devemos ter esse hábito. A cada dia agradecer a Deus por aquilo que Ele é. Eu sempre falo e eu sempre continuarei a falar isso. Quantas pessoas têm buscado a face do Senhor somente por aquilo que Ele pode fazer, somente por aquilo que Ele pode dar, mas se esquece de adorar a Ele pela essência que Ele tem. Ele é nosso Pai, Pai amado. Ele cuida de nós, ainda que nos piores momentos da nossa vida, Ele está cuidando de nós. E ao acordar, tem esse hábito de falar: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque eu estou respirando sem ajuda de aparelhos. Obrigado porque eu me alimento não por uma sonda. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós a cada dia. Mas nós, como igreja, muitas vezes nos esquecemos daquilo que é o óbvio. Assim como um filho se esquece de falar para um pai e para uma mãe que o ama, nós, na posição de filhos, não podemos nos esquecer de falar ao Pai que nós amamos e que somos gratos. Te amo, mãe. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom a todo tempo, irmãos. Que presença maravilhosa, que presença gostosa. Amém? Chama aqui, aproveitando a minha mãe, vem cá, a Carmen, que vai nos trazer a palavra sobre também a adoração, que é o dízimo, que é a oferta. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Todos bem? Amém. Bom, como sempre, a gente fica um pouquinho nervoso, né? Porque eu não sou acostumada. Mas a responsabilidade em fazer aquilo que o Senhor nos pede, nós temos que deixar o medo de lado e fazer, né? Fazer com amor. Então, hoje eu escolhi um texto que é o de Provérbios,
o capítulo 3, os versículos do 9 ao 10. Se a Bianca puder projetar aqui, por favor. Aí eu vou ler junto com os irmãos. Provérbios, capítulo 3, os versículos 9 e o 10. Versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Então esse texto de Provérbios, ele nos mostra que quando nós honramos a Deus, nós alinhamos a nossa vida com o céu. E quando há alinhamento, a provisão flui. E qual a aplicação que nós podemos fazer para todos nós hoje? Hoje não é sobre dar, é sobre se alinhar com Deus. Porque quando nós honramos a Deus, nós alinhamos a nossa vida com o céu. E quando há alinhamento, a provisão, ela flui. Então, meus irmãos, nós temos que honrar a Deus. Porque honrar vai além dos nossos recursos. Envolve postura, obediência e sensibilidade à voz dele. Então, quando nós nos posicionamos corretamente, o céu encontra espaço para agir na terra. Alinhe-se, deixe Deus sustentar aquilo que Ele mesmo começou. Então, vamos fazer com alegria. Atrás de você tem um envelope, tem o QR Code aqui também na tela. Aqui você não é obrigado, é conforme o seu coração decidir fazer. Então, eu gostaria de pedir para todos que, se forem ofertar ou dizimar, faça com o seu coração. Amém? Fique à vontade. Por tudo que tens feito, Senhor, em nome de Jesus, alinhe nossas vidas contigo, Pai. Tira todo o desalinhamento espiritual e financeiro. Que haja ordem, provisão e abundância. E que não falte o pão, que não falte a paz. E que não falte a tua direção em nossas vidas. Em nome de Jesus. agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Deus é bom.
Queria convidar os amados irmãos que estão aqui, se vocês puderem vir para cá, tem bastante espaço aqui, ó, para não ficar a coluna atrapalhando aqui na pregação. Senta aqui para a gente ficar mais juntinho, mais próximo um ao outro. Glória a Deus. Amados, é chegado o melhor momento do culto, o momento da palavra. Quero que você possa abrir seu coração para aquilo que Deus vai ministrar essa noite, aquilo que Deus vai falar conosco essa noite. Creio que Deus quer falar com a igreja, e eu sempre falo isso, não aquilo que a igreja quer, ou nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, porque todas as vezes que a gente vier para o culto, na expectativa de ouvir aquilo que a gente quer, talvez você vai sair daqui frustrado, chateado, decepcionado, porque qualquer igreja na face da terra, ela só existe para transmitir a palavra de Deus, aquilo que Ele quer falar com nós, conosco, comigo, com você, e não aquilo que realmente eu quero. A bem da verdade, sabemos que infelizmente hoje existem muitas igrejas que pregam aquilo que o povo quer ouvir, porque isso atrai multidão, né, Giliardi? Palavras que, como Paulo ensina a Timóteo, que vão causar comichões aos ouvidos, vão afagar o ego. Só que eu creio que é chegado um tempo de um despertamento da igreja, e nós temos alertado isso. A nossa oração é para que toda igreja na face da terra possa haver um despertamento daquilo que Deus tem para esse tempo, irmãos. E a palavra dessa noite, ela vai muito ao encontro disso. Eu peço que você possa redobrar a sua atenção naquilo que Deus vai falar conosco. Quando nós falamos um pouquinho, pode apagar a luz em cima do telão, filha, por favor? Quando nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, nós temos que entender que a Bíblia, ela não é apenas um livro como outro qualquer. Está aqui a imagem. A Bíblia, talvez muitos não saibam, mas ela é o livro mais vendido no mundo. Ela é o livro mais traduzido para os idiomas. E também, quando nós olhamos para a Bíblia, é o livro que foi mais perseguido e é, até hoje, na história da humanidade. Quantas pessoas estão morrendo porque simplesmente elas têm uma Bíblia? Na China, na Cuba, em países que são comunistas, as pessoas, elas pegam um exemplar e escondem. Elas se encontram em esconderijos, em subsolos, para cultuar a Deus devido à perseguição. Agora, se nós pararmos para pensar, o que será que faz desse livro, a Bíblia Sagrada, ser um livro que atravessou gerações, atravessou impérios, atravessou cultura e ainda continua vivo? Nós temos que compreender que a Bíblia Sagrada não é apenas um registro do passado. A Bíblia Sagrada, ela não é apenas a história registrada. A Bíblia Sagrada é um livro que é vivo por si só. Como disse Billy Graham, a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Sabe por quê? A Bíblia, ela é completa. Quando nós olhamos os nossos olhos para a palavra, eu tenho aqui ela de forma digital na minha frente, a Bíblia, ela aponta para o passado, e quando nós olhamos para esse passado, ela revela de onde nós viemos. Só que a Bíblia, ela também aponta para o presente, para explicar quem eu e você somos. Só que ela também aponta para o futuro, ela escancara com o futuro, para mostrar para onde eu e você estamos indo. Ela é completa. Ela olha para o passado, ela explica o presente e ela escancara o futuro. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos profetas como Jeremias, como Isaías, como Zacarias. Nós vemos profetas como Ageu, profetas como Daniel. Todos esses profetas, eles já
apontavam para o futuro há milhares de anos atrás, mostrando qual seria o desfecho da humanidade. Só que dentre todos os 66 livros que formam a Bíblia Sagrada, dentre todos os livros do Novo Testamento, quando nós olhamos, existe um livro que muitos evitam. Um livro que assusta muitas pessoas. Um livro que revela aquilo que ninguém pode impedir, que é o livro do Apocalipse. Mas deixa eu dizer algo que talvez vá mudar a sua forma de enxergar as coisas a partir de hoje. Apocalipse, como muitos pensam, não significa destruição por si só. Essa palavra apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa não somente revelação, mas significa descortinar, tirar o véu, expor algo que estava em oculto. Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, a pergunta não deve ser, como vai acabar? Não. A pergunta é, o que Deus decide revelar a seus filhos, a sua igreja, através desse livro, antes de que isso aconteça. É sobre isso, irmãos. Apocalipse, no seu versículo de número 1, capítulo 1, versículo 1, ele começa assim. Você não precisa abrir, você só precisa ouvir o que eu vou dizer. O verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Olha como começa Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para ele, para revelar aos servos o que deve acontecer. Perceba isso, deve acontecer. Essa palavra não é uma hipótese, essa palavra não é uma teoria, essa palavra não é uma opinião teológica de que deve, porventura, quem sabe, não. Essa palavra é um decreto. Vai acontecer. Deus, Ele decidiu, irmãos, revelar cada etapa, cada movimento, de uma forma minuciosa, cada detalhe da consumação do fim dos tempos. Deus, Ele relatou na Bíblia, relatou na palavra que você tem no celular, que você tem de forma palpável em livro, cada detalhe no livro de Apocalipse, Deus, Ele coloca o movimento, como vai ser, cada detalhe. E para que você entenda de uma forma mais clara, quando nós apontamos os nossos olhos para o fim do tempo, existe uma divisão de 6 principais acontecimentos, eu quero que você nunca mais se esqueça. O primeiro acontecimento aqui é o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, nós teremos aqui a grande tribulação. Na sequência da grande tribulação, nós teremos a guerra do Armagedon. Quando nós olhamos para a palavra, após a guerra do Armagedon, teremos o reino milenar, o quarto acontecimento. O penúltimo acontecimento é a guerra de Gog e Magog, ou o juízo do grande trono branco, ou o juízo final, queira você chamar como quiser. E por último, o estado eterno. Esses são os 6 acontecimentos principais que são narrados em Apocalipse, que a Bíblia ensina. Só que hoje não tem como eu falar de tudo. Não é essa a proposta. O que eu quero transmitir para você aqui hoje é para tocar no seu coração, é para mexer no seu coração, é para remexer as suas estruturas sobre tudo que Deus quer nos transmitir. Porque Jesus, Ele foi claro, são coisas que devem acontecer, ou seja, elas irão acontecer. E isso, meu irmão, é independente de você acreditar ou não. O que vai acontecer é independente se o mundo zomba. O que vai acontecer não depende da igreja estar pregando mais ou não, como muitas infelizmente deixaram de pregar, porque vai acontecer. O relógio de Deus, ele não parou.
O relógio de Deus continua andando, o relógio de Deus não está atrasado. O relógio de Deus, irmão, ele não esqueceu, ele está correndo, tic-tac, 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 até chegar o momento exato. E talvez, enquanto você está aqui sentado, no conforto dessa cadeira, desse ambiente, ouvindo a palavra, o céu pode estar se movimentando. E o relógio correndo. Então eu quero que você olhe aí, de verdade, com muito amor, para essa pessoa que está aí ao seu lado e pergunte assim para ela carinhosamente: você está preparado para esse momento, para esse dia, para esse evento? Eu quero te convidar, feche os olhos e apenas ouça a minha voz. Imagina que você acorda amanhã de manhã, o sol está saindo, igual sempre esteve. Você acorda, você pega o celular na sua mão para checar as mensagens, mas algo está diferente. Aquela pessoa que sempre mandava mensagem de bom dia junto com um versículo bíblico, ela não mandou. Você olha o grupo da família, está em silêncio. A televisão está ligada no noticiário e de repente os apresentadores estão de uma forma que nunca estiveram. Estão desesperados, uma expressão de pânico, de confusão, porque milhões de pessoas desapareceram ao mesmo tempo. Carros sem motorista, aviões sem piloto, berços sem bebês, hospitais em colapso. E você aí, presente, acordado, com o coração batendo, ritmo cardíaco acelerado, mas sozinho, de uma forma que talvez você nunca experimentou na vida, porque a igreja foi embora e você ficou. Pode abrir seus olhos. Amados, acontecerá o arrebatamento da igreja. Isso não é ficção científica. O arrebatamento não é uma teoria da conspiração. Amados, está escrito na palavra com uma precisão que deveria fazer eu e você tremer a nossa carne agora, daquilo que Deus relata, porque nesse momento, enquanto estamos aqui, ainda há tempo de nós mudarmos a nossa rota e não enfrentar aquilo que está por vir. Quando nós olhamos a palavra de Deus, e hoje eu não vou falar de teologia para satisfazer a sua curiosidade intelectual, não é isso. Eu vim aqui te avisar, eu vim aqui te sacudir, eu vim aqui te mostrar o que está escrito na Bíblia sobre o Apocalipse, o que está escrito na Bíblia sobre as pessoas que ficarem diante do arrebatamento. E é por isso que eu te convido, você que tem Bíblia, abre ela em Apocalipse capítulo 6. Porque o tema da mensagem de hoje é sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós vamos falar um pouquinho sobre os 4 selos, os 4 cavaleiros, os 4 julgamentos de Deus. E cada um deles vai falar direto com a sua consciência, direto com o seu coração. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, que toda palavra ministrada a partir de agora venha fazer morada em nosso coração, um coração preparado como uma terra fértil. Que não haja nenhum tipo de impedimento para a absorção daquilo que o Senhor quer comunicar com a igreja. Senhor, eu repreendo todo sono, eu repreendo toda distração, eu repreendo toda inquietação, eu repreendo tudo aquilo que Satanás pode usar como ferramenta para que a palavra seja roubada. Senhor, em nome de Jesus, fala com a sua igreja, Senhor. Fala com a sua igreja, em nome de Jesus. Antes de eu apresentar para vocês os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu quero que você entenda uma coisa fundamental, porque se você não entender o pano de fundo por trás dos 4 cavaleiros, verdadeiramente você não vai sentir o peso do que essa verdade representa na minha vida e na sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia inteira, ela
aponta para um plano perfeito, um plano de Deus. A Bíblia perfeita, ela aponta para um plano que ele é organizado, preciso e cirúrgico. Deus, grave isso, ele não age no improviso. Repito, Deus, ele não age no improviso. Todas as coisas já estão determinadas. Ele não acorda sem saber o que ele vai fazer. Deus não desperta, o que eu vou fazer hoje? Não, todas as coisas, cada evento profético escrito na Bíblia, cada endereço tem um horário, cada evento profético aponta para um destinatário, cada evento profético aponta para um tempo determinado por Deus. Quando nós entendemos isso, nós vemos a Bíblia por uma outra ótica. Quando nós olhamos para a palavra no livro de Daniel, um livro ali aproximadamente escrito 2.500 anos atrás, Daniel ele tem uma visão maravilhosa em Daniel capítulo de número 9. O que Daniel vê e ele escreve, muitas pessoas não interpretam, porque nessa visão, Deus disse algo para nós que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não conseguem interpretar. Deus, ele separou uma profecia de 490 anos sobre Israel. Israel, há uma profecia sobre Israel de 490 anos. Essa profecia é específica para Israel e para Jerusalém, o povo separado de Deus. Ali vai falar das 70 semanas de Daniel. Só que eu não vou me aprofundar, mas eu quero esclarecer. São 70 semanas de anos. Então cada semana equivale a um ano. Se a semana tem 7 dias, é equivalente a 7 anos. 70 vezes 7, 490 anos. Quantos estão compreendendo isso aqui? Amém? Essa é a profecia determinada para o povo de Israel. Só que essa profecia ela veio da ordem da reconstrução do templo dada. A gente vai ver ali a Neemias e Esdras, até o surgimento do Messias, que era Jesus. 490 anos, só que tem um porém. Já se cumpriram dessa profecia 483 anos. A profecia é 490, Deus tratando com Israel, mas cumpriu-se, a palavra diz, 483. Ou seja, o relógio de Deus parou num determinado momento. E quando nós olhamos, quando o relógio de Deus para, é porque Deus deixou de tratar com Israel e começou a tratar com a igreja. Só que o tempo era 490 para a profecia e cumpriu-se 483, ou seja, faltam 7 anos. Uma semana de anos. Vai conectando as coisas. Por isso que muitas pessoas não entendem se a igreja passa pela tribulação, a igreja não passa, a igreja sobe no meio, a igreja sobe depois, irmão, porque não estuda a Bíblia. Porque se entender essa profecia de Daniel, fica claro que a igreja não passa pela tribulação. Porque essa profecia aponta, falta 7 anos de juízo de Deus sobre Israel. E esses 7 anos que falta, a Bíblia chama de grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, no original você vai ver ali, rapto. Quando a igreja for tirada aqui da face da terra, irmãos, o relógio de Deus volta a correr. Porque aí Deus volta a olhar para Israel e fala assim: eu ainda tenho 7 anos que faltam para eu tratar eu, Deus, com vocês. E é onde as coisas começam a acontecer. Esses 7 anos, irmãos, é onde começa a abertura dos 7 selos. E aí é onde os 4 cavaleiros começam a entrar em cena. Mas eu preciso que você entenda uma coisa antes disso, e talvez isso vai te custar o seu orgulho ali dentro. Pastor, o quê? Esses 7 anos não foram criados para mim e para você se converter lá. Não foi. Esses 7 anos de grande tribulação não tem o intuito de converter a minha vida ou a sua vida a Jesus. Não tem. Esses 7 anos foi criado para Israel.
o propósito é único e exclusivo para tratar o povo escolhido de Deus, Israel. O povo que ele escolheu, mas rejeitou o Messias. O povo que ele escolheu, mas ficou com o coração endurecido por séculos. E que finalmente, lá na batalha do Armagedon, após os 7 anos de grande tribulação, vão olhar para Cristo e vão reconhecer as feridas em suas mãos. E ali é onde toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e vão dizer que Deus é Deus, que Jesus é o Senhor. Então, quando alguém disser para você assim: eu vou esperar a grande tribulação, depois eu me converto, eu vou esperar ver o arrebatamento, depois eu me converto, irmão, cuidado, porque isso pode ter um preço muito caro, e é esse preço que eu quero que você preste muita atenção durante essa ministração. O primeiro cavaleiro é esse aqui, é o cavalo branco com o seu cavaleiro. O texto de Apocalipse capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 2, está aqui na tela, diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O primeiro cavaleiro é o cavalo branco. O primeiro selo é aberto, o cavaleiro com o seu cavalo aparece na história. Só que aqui, irmãos, esconde uma grande armadilha. Quando nós olhamos para esse cavaleiro branco com uma coroa, como olhamos para essa pessoa aqui, pode haver uma confusão no seu entendimento. Apocalipse capítulo 19 fala que Cristo virá montado num cavalo branco. Só que o que nós estamos lendo aqui não é o Cristo do Apocalipse 19, nós estamos lendo Apocalipse 6. E esse cavalo branco não se refere a Cristo. E talvez você possa pensar: bom, pastor, então esse Apocalipse 6 é Jesus que voltou, é Jesus que retornou. Não, não é. E esse é o maior engano que acontecerá. O cavaleiro de Apocalipse 19 tem um nome. O texto faz questão de dizer que o cavaleiro de Apocalipse 19, ele é fiel e ele é verdadeiro. Por que, pastor, verdadeiro? Porque esse aqui ele é falso. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é aquele que julga com justiça. O cavaleiro de Apocalipse 19, que volta num cavalo branco, é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, que tem escrito na veste que está sobre a sua coxa. É assim que está no original, não é que está escrito na coxa, não, está errado quando prega assim, é nas vestes que está sobre a sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o cavaleiro de Apocalipse 19. Esse aqui, de Apocalipse 6, é do Paraguai. Ele é falsificado, ele não tem nome. Ele carrega, o texto diz, um arco, mas sem flecha. Tem uma coroa que foi lhe dada, mas não foi conquistada. E o que é interessante, o texto diz que ele saiu para vencer, só que ele não vence. Esse cavaleiro aqui do cavalo branco representa o anticristo. Esse cavalo branco, irmãos, quando nós olhamos para o texto, talvez é a fantasia mais ilusória que a humanidade já contemplou, porque esse cavaleiro vai trazer a ilusão de uma falsa paz durante 3 anos e meio, a primeira parte da grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo aparece num cenário mundial onde a sociedade precisa de um salvador da pátria.
O anticristo ele aparece, um líder carismático, um líder que é um solucionador de problemas, um líder que vai unir governos, política, moeda, um líder que vai estabilizar economias, resolver conflitos que até hoje não conseguiram resolver. Esse líder vai parecer a resposta de tudo. Só que ele não é a resposta. Israel vai olhar e vai falar: eis o Messias que nós tanto esperávamos, eis o Messias. Irmão, nós estamos falando de Israel. Israel vai ser enganado a ponto de voltar a fazer sacrifícios no templo, porque acha que o Messias voltou, eles vão estar felizes, vão estar adorando, festejando, confiando. Só que esse cavalo branco, ele é falsificado, não representa Jesus, representa o anticristo. Eu quero que você raciocine comigo agora, irmãos. A gente está falando de Israel, um povo que tem os profetas, um povo que tem a Torá, e mesmo assim vai ser enganado olhando para esse cavalo branco achando que é Messias. Imagina eu e você. Se ficar, eu vou. Eu quero que você vá junto. Eu não quero estar aqui. Se Israel vai ser enganado, imagina as pessoas comuns. Por isso que quando nós olhamos aqui para a palavra, nós temos que entender: pastor, por que as pessoas comuns vão ser de uma forma mais fácil enganada? Claro, porque quando a gente olha para isso aqui, essas pessoas elas ficarão sem a orientação do Espírito Santo, ficarão sem a igreja, ficarão sem um pastor, ficarão sem um mestre para instruir, sem alguém para guiar. Se com tudo isso as pessoas são enganadas, o que dirá sem isso? Um dos maiores presentes, igreja, que Deus nos deu a cada dia, e eu falo, é este tempo da graça que nós vivemos, porque é um tempo onde a presença de Deus, o Espírito Santo, habita entre nós. Sabe, é um tempo onde Deus, Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele enviou o Espírito Santo para estar aqui em nosso meio. Eu creio que Ele está aqui no nosso meio. Só que quando a igreja sair da terra, o Espírito Santo não vai mais se manifestar da forma como a gente opera, vê Ele operando hoje. As pessoas estarão mais vulneráveis como nunca estiveram em toda a sua vida. Só que aí aparecerá o Salvador da pátria, aquele que vai trazer paz, um cara carismático, discursos incríveis, vai dizer: eu sou a solução de tudo. Mas meu irmão, já pensou? Você sozinho, sem o Espírito Santo, sem alguém para te guiar, uma referência espiritual, muito provavelmente vai ser puxado para dentro dessa mentira, igual um barco sem âncora é puxado para dentro de uma correnteza. Não tem o que fazer. O cavalo branco aqui, ele é lindo, ele é deslumbrante. Esse cavalo branco aqui é tudo que os olhos carnais sempre quiseram ver. Esse cavalo branco aqui por dentro é maravilhoso. A gente vai falar: uau! Só que ele representa morte. Só que esse cavalo branco é apenas uma amostra daquilo que está por vir, pastor. E o que vem a seguir? O cavalo vermelho. O cavalo branco por 3 anos e meio trouxe a sensação de paz, uma falsa paz. Abre-se o segundo selo e sai o cavalo vermelho com o seu cavaleiro. Pastor, o que é esse cavalo vermelho? Vamos ao texto, Apocalipse 6, verso 3 e verso 4, que diz: e ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Irmãos, o segundo selo é rompido, o cavalo vermelho entra para tirar a falsa paz, e foi-lhe dado uma espada, Jesus, e uma ordem para que se matassem uns aos outros. E agora eu quero que você entenda o peso desse versículo, e nunca mais leia esse versículo como uma literatura, mas leia esse versículo como uma notícia, como uma manchete do dia de amanhã, do jornal ali pela manhã quando você toma café, ou como uma notícia de rádio que você liga ali, ou como uma mensagem que vai aparecer no seu celular, uma notificação dizendo assim: ei,
Aquele anticristo, aquele cavalo branco lá não era Messias, era o anticristo. E a paz que ele prometeu acabou. Começa a pensar. A segunda fase da grande tribulação acontece em 3 coisas de uma forma muito simultânea. Primeiro, as 2 testemunhas são levantadas. Quando nós olhamos lá em Apocalipse capítulo 11, você vai ver que elas vão desmascarar o anticristo. E automaticamente aquela falsa paz deixa de existir. Ou seja, as 2 testemunhas mostram que o anticristo, o cavaleiro branco, ele era mentiroso. As 2 testemunhas vão mostrar que ele era uma fraude, que ele não é Cristo, que o povo foi enganado. Aí Israel começa a perceber o engano, cai em si, fala: meu Deus, como assim? Nós adorávamos ele achando que era o Messias, então ele não é o Messias? Porque as 2 testemunhas traz luz. Está lá, Apocalipse 11. Na sequência você vai ver, isso é lindo, maravilhoso, Apocalipse 12. A nova Jerusalém vem descendo do céu, e ela fica nas regiões celestiais. Regiões onde estão principados, potestades, hostes das maldades e tudo aquilo que é maligno. Irmão, aprenda uma coisa. Satanás, demônios, o que for, não está na terra, está nas regiões celestiais, porque é para lá que eles foram enviados, não foram enviados para a terra, estão nas regiões celestiais. Pastor, mas eu já vi demônio aqui, mas eu já vi capeta aqui, mas eu já vi... São anjos caídos ilegais, porque eles têm que estar nas regiões celestiais. É o que é ensinado em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades que estão aonde? Nas regiões celestiais. Só que em Apocalipse 12, a nova Jerusalém vem e para nessas regiões celestiais. Miguel sai com os seus anjos e faz uma limpeza nessas regiões celestiais. Ah, meu irmão, aí sim, Satanás ele é expulso das regiões celestiais para a terra. Aí onde ele cai? No mar. É onde Apocalipse 13 vai dizer: Satanás é lançado no mar, e eis que vi uma besta que sai do mar. Quem que é essa besta, irmão? É a besta que sobe do mar. É dado poder a essa besta por Satanás, o anticristo. Aí fala da besta que sobe da terra. Quem que é? O falso profeta. Recebeu o poder de onde? Da besta que saiu do mar. Satanás dá o poder para a besta que está no mar, e a besta que está no mar dá poder para a besta que está na terra. Aí é formado a trindade demoníaca: Satanás, anticristo e falso profeta. O cavaleiro vermelho, esse aqui da tela, ele veio para tirar a paz. E aí começa uma guerra física, uma guerra com sangue, com morte, com cidades destruídas, com famílias dilaceradas, com pais vendo seus filhos sendo mortos, os filhos vendo seus pais sendo arrebentados. Irmão, um verdadeiro mar de sangue, um choro que vai tomar conta de tudo. E olha que perturbador uma parte do versículo que diz, e esse versículo aqui: e foi dado para o quê? Que se matassem uns aos outros. Amado, meu Deus, não é guerra entre nações e exército, é guerra entre um vizinho com outro, é guerra um parente com outro, é guerra de uma família contra a outra. Todo o tecido humano vai se desfazer com a chegada do cavaleiro vermelho. A mínima confiança que une as pessoas vai deixar de existir. Lembra da pandemia? Como foi? As pessoas se dividindo, as pessoas atacando umas às outras, as pessoas desconfiadas umas com as outras. Agora imagine isso multiplicado por milhões. É isso aqui. Não vai ter uma estrutura de governo funcionando. Nesse momento aqui, não vai ter forças de segurança suficientes para barrar essa guerra, para barrar esse genocídio, para parar esses homicídios e assassinatos. Não vai ter. Um momento sem esperança alguma de que tempos melhores virão, porque nada aponta para melhorar, só aponta para piora. O cavaleiro vermelho já é um prenúncio da cor como a terra vai ficar pintada, vermelha de sangue. E se você ficou, você está dentro desse cenário. E sabe qual é o problema? Não como espectador, mas como personagem.
não vai estar só olhando, vai estar vivendo. Você vai olhar para o seu vizinho, não vai saber se ele está do seu lado. Vai olhar para o seu vizinho desconfiado. Você vai olhar para um parente seu sem saber se é do bem, sem saber se é bonzinho. Irmão, você vai olhar para as notícias e não vai conseguir distinguir o que é verdade e distinguir o que é mentira. É um tempo tenebroso que se aproxima. Acredito que quem ficar vai sentir um medo que nunca sentiu antes, vai sentir uma angústia que nunca sentiu antes, porque o mundo que você conhecia deixou de existir com o rapto da igreja no arrebatamento. Mas o cavalo vermelho ainda não é o pior. Meu Deus, pastor, não é? Não, não é. Ele é só o segundo, do segundo selo. Porque depois dele vem um cavaleiro preto. E esse cavaleiro preto, o texto diz: e olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmão, presta atenção nisso aqui, que isso é poderoso. O terceiro cavaleiro, ele entra segurando uma balança, não é uma espada. O terceiro cavaleiro, ele entra segurando a balança e não a espada. E isso é muito mais aterrorizante do que qualquer espada. Pastor, por quê? Porque a balança representa algo que machuca mais devagar. Quando nós olhamos para o texto, a balança representa algo que corrói por dentro. A balança representa algo que mata com uma crueldade silenciosa. A balança representa a fome. E quando nós olhamos, irmão, não é qualquer fome. O texto é muito específico para dizer: uma medida de trigo por 1 dinheiro. Olha aqui o texto. Cadê? Aqui. Uma medida de trigo por 1 dinheiro. Quando a gente fala 1 dinheiro na Bíblia, 1 dinheiro representa 1 dia de trabalho. Quanto ganha uma doméstica que faz faxina ou um pedreiro hoje na média de diário? Alguém sabe? R$250. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você acorda de manhã, você trabalha o dia todo para comprar uma medida de trigo. Pastor, quanto que é uma medida de trigo? Aproximadamente 450 gramas de trigo, com um dia inteiro de trabalho. Ou 3 medidas de cevada. 3 medidas de cevada representa 3 quilos de cevada. Você trabalha um dia inteiro por 450 gramas de trigo, ou você trabalha um dia inteiro por 3 quilos de cevada. Irmão, com 3 quilos de cevada, Jesus, você não compra comida. Com 3 quilos de cevada, com 450 gramas de trigo, você não compra remédio. Irmão, com isso aqui você não paga transporte, você não coloca nada na sua mesa de alimento. Como que vai sustentar uma família com 450 gramas de trigo? Não tem nem açúcar e água para fazer um bolinho de chuva que eu amo. A gente ri, mas é sério. Trabalha um dia inteiro só por isso. Agora imagina você que é pai, você que é mãe nessa situação. Aquela criança olhando para você assim, ó, com fome, a barriguinha roncando. E você tem míseras 450 gramas de trigo para uma família inteira. Imagina você olhando assim, um idoso que está aos seus cuidados, com fome, e você só tem 450 gramas de trigo para a família inteira. Imagina um bebezinho de colo, desesperado, com fome, mas você não tem um leite Nan para dar.
Você não tem um leite para fazer instantâneo. Você não tem leite no peito. Você só tem 450 gramas de trigo para dar. A fome, irmão, ela não mata rápido. A fome, ela destrói por dentro. A fome mata a dignidade antes de matar o corpo. Meu irmão, a fome tem o poder de transformar pessoas boas em pessoas cruéis. E aí eu te faço uma pergunta, que talvez pode ser a pergunta mais importante da sua vida. Aonde você vai estar quando o cavalo preto aparecer? Você vai estar dentro dessa realidade de fome, perseguição, escassez, morte, sangue? Ou você vai estar lá na Nova Jerusalém, celebrando as bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus? É isso que você tem que pensar. Porque existe uma escolha a ser feita hoje, existe uma escolha a ser feita agora. Porque ainda existe uma porta aberta, só que essa porta a qualquer momento ela pode se fechar. E não tem como entrar mais por ela. Só que esse cavaleiro preto, ele não representa aquilo que há de mais sombrio. Nós vimos um cavalo branco, nós vimos um cavalo vermelho e nós vimos um cavalo preto no seu terceiro selo. Só que quando abre-se o quarto selo, nós vemos um cavalo amarelo. Pastor, o que representa esse cavalo amarelo? Olha o que diz o texto. Tá para cá. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o Hades, lá atrás, ó, na imagem, o seguia. E foi-lhe dado por poder sobre a quarta parte da terra para matar a espada e com fome e com mortandade e pelas feras da terra. Esse é o cavalo amarelo. Entenda a sequência, amados. O anticristo trouxe a mentira, cavalo branco. A guerra trouxe a violência, cavalo vermelho. Quando nós vemos a palavra, a fome, cavalo preto, trouxe o desespero. Só que agora, nesse mundo devastado, entra esse cavaleiro mais temível, que representa a morte. Quando a pessoa morre, que cor que ela começa a ficar? Amarela. Amarelo. O cavalo amarelo representa a morte. Como se não bastasse a falsa paz ter sido arrancada, como se não bastasse o cavalo vermelho, o cavaleiro vermelho, tirar a falsa paz, trazer uma espada, uns matando aos outros, como se não bastasse o cavalo preto, trazer escassez, falta de comida, fome que destrói as pessoas, ainda chega a morte, com o Hades atrás, recolhendo os corpos. O texto diz, o seu nome é morte, e o Hades o segue. Pastor, o que é o Hades? O Hades, a Bíblia vai dizer que é o lugar dos mortos. E esse Hades vem caminhando atrás do cavalo preto como um coletor de corpos, recolhendo os corpos dos mortos. A morte vai passando e o Hades vai recolhendo. E a palavra diz que foi-lhe dado poder a este cavalo, a este cavaleiro, eliminar 1/4 da população da terra. Hoje nós temos cerca de 8 bilhões, seria a mesma coisa que matar 2 bilhões de pessoas. É o poder que esse cavaleiro vai ter. Meu Deus, 1/4 da humanidade, irmão. 1/4 da humanidade. 2 bilhões de histórias, se fosse hoje, de vidas sendo encerradas de uma forma violenta, de uma forma faminta, de uma forma desesperada, sem esperança. O que eu preciso que você entenda, o significado desse Hades, seguindo esse cavaleiro, porque cada pessoa que morre sem Cristo, presta atenção nisso,
não vai para um lugar neutro. Não vai para um lugar de espera, de um sono profundo, para esperar o momento do juízo. Não é o que a palavra ensina. O Hades é real. Pastor, como que eu sei que o Hades é real? É só olhar para a parábola do rico e do Lázaro. O rico vai para o Hades, o Lázaro vai para o seio de Abraão. Lugares intermediários esperando o juízo final. Só que nesses lugares já há coisas horríveis para quem está no Hades. Você vê ali o rico querendo sair daquele lugar e não lhe é permitido sair de um lugar para o outro. E aquele que está no seio de Abraão também, contemplando, olhando com misericórdia o coitado que ficou lá no Hades. Um já está no seio de Abraão, vivendo coisas boas. Um está no Hades, vivendo um tormento, que ainda não é o tormento final, o tormento eterno. Esse Hades vem recolhendo os corpos. Só que como se não bastasse, quando você olha para Apocalipse 9, ao soar da quinta trombeta, o abismo se abre. E o abismo é o lugar onde existem demônios terríveis, criaturas horrendas, que elas são autorizadas a virem para a terra. Meu Deus. Como se não bastasse, o cavalo branco trouxe uma falsa paz, o vermelho tirou essa falsa paz, ainda veio com a espada e ainda um ficou matando os outros. Aí veio o cavalo preto, misericórdia, uma fome terrível. Aí veio o cavalo amarelo trazendo morte, trazendo sangue, trazendo isso, trazendo aquilo. E ainda existe esse tal do abismo que foi aberto para que criaturas viessem para a terra. Sim, só que isso é para quem ficar. E o que o texto diz é algo que vai grudar na sua mente por 5 meses. Por 5 meses, a morte será tirada. Consegue entender que as pessoas, num desespero extremo, vão tentar se matar, vão se jogar de prédio, vão cortar o pescoço, mas não morrerão, pastor? Por quê? Porque será necessário passar por todo esse sofrimento. Não é eu que estou dizendo, é a palavra, é a Bíblia que ensina isso, para quem ficar. E às vezes a igreja, brincando de ser igreja, só com palavras motivacionais, só com palavras vem para Deus para enriquecer, só com palavras de que vem aqui para você ter uma semana gostosinha, e não prega a verdade, para que as pessoas se convertam, as pessoas se arrependam e as pessoas possam ir para o céu. É nossa missão falar a verdade da palavra de Deus. As pessoas vão buscar a morte e não encontrarão. As pessoas vão querer morrer, tamanho desespero de estar vivendo isso, e a morte fugirá delas. Deus vai permitir esse extremo sofrimento para que as pessoas entendam aonde elas vão parar. Mas, meu irmão, Deus, ele é tão lindo, porque a palavra também ensina que Deus, ele permite isso para que as pessoas pudessem glorificar ao nome dele, o único que poderia salvá-las dessa situação. Mas o povo é difícil, Juliette. Deus permitiu para que o povo se arrependesse, mas mesmo com tudo isso, com dor, com desespero, com essa prova sendo vivida na carne, o povo continuava adorando demônios, adorando ídolos, continuavam blasfemando. Isso é de partir o coração. Imaginar esse cenário. É triste, irmãos, mas é a realidade. Porque hoje eu vejo pessoas na graça, o Espírito Santo disponível, palavra sendo pregada, sendo ministrada, a Bíblia aqui na mão, gente para ensinar, e mesmo assim, com essa presença de Deus operando, as pessoas ignoram, as pessoas procrastinam, as pessoas querem deixar para depois. Meu amado, meu Deus, se ainda assim as pessoas resistem com tudo isso de benefícios nesse tempo de hoje, o que dirá depois? É preciso que você entenda com muita clareza os 4 selos, os 4 cavaleiros e aquilo que se sucederá. Um cavalo que traz uma falsa paz e engana todos. Um cavalo que vem tirar a paz
traz uma espada e pinta a terra com sangue. Um cavalo que vem trazer a escassez de alimento, fome, miséria, aquilo que vai matando por dentro. E um cavalo que traz a morte, recolhendo o Hades, os corpos que o seguem. Eu até queria avançar na mensagem para os últimos selos, mas talvez pudesse ficar muita informação e o nosso tempo também não permite, porque eu falei 4 selos. Irmão, a grande tribulação Deus vai tratar com Israel de uma forma pesada. Não é para você. Você só vai passar se você ficar. Sabe aquela pessoa que está num lugar que não deveria estar quando acontece uma tragédia? É isso. Eu falei 4 selos, são 7 selos. Após a abertura dos 7 selos, existem as 7 trombetas. Após a abertura das 7 trombetas, existem as 7 taças. E a taça é o derramar da ira de Deus. Você não tem noção. A gente não tem noção do que é. Por isso que eu tenho que fazer uma pergunta para você, e não é uma pergunta retórica. Eu quero que você, ouvindo essa palavra, interpretando ela de uma forma racional e zero emocional, olha para tudo isso e me responda. Não fala para mim, fala o seu coração. Aonde você vai estar quando o primeiro selo for aberto? Dentro da Nova Jerusalém, com Jesus celebrando as bodas do Cordeiro? Oh, Jesus. Ou aqui na terra, falando, é tarde demais. É tarde demais. Irmão, Satanás, ele é tão astuto que talvez a sua cabeça está pensando assim: ah, pastor Henrique, mas eu sou uma pessoa boa. Ah, pastor Henrique, eu não faço mal a ninguém. Ah, pastor Henrique, eu acredito em Deus. Irmão, grava isso com muito amor. Os cavaleiros, eles não distinguem quem é bom e quem é mau. Repito, os cavaleiros, eles não distinguem quem tem um coração bom ou quem tem um coração mau. Quando a gente olha para cá, para a espada do segundo selo, a espada do cavaleiro vermelho, ele não consulta o seu currículo moral antes da espada te alcançar. Quando a gente olha aqui para a fome do terceiro selo, essa fome, ela não consulta quantas vezes você veio no culto de domingo antes dessa fome chegar na sua mesa. Quando a gente olha para o quarto selo, essa morte não pergunta para os seus vizinhos se você era um bom ou mau vizinho antes de te alcançar. Consegue entender que os cavaleiros, eles não vão fazer distinção de quem, mas eu sou bonzinho, mas não é para isso. Os cavaleiros, eles virão para quem ficar, indistinguidamente, para aqueles que ficarem. E quem fica são aqueles que decidiram ficar. Pastor, por que decidiram ficar? Porque não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. É misericórdia. A Bíblia não diz que eu e você somos arrebatados porque somos bons. Não. A Bíblia diz que você é salvo porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Consegue entender, irmão, isso aqui? Você consegue ouvir isso? Isso que é a diferença entre aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. Isso que é a diferença entre aqueles que vão receber galardão e aqueles que vão enfrentar os cavaleiros.
é o que eu decido hoje, no tempo agora, não lá na frente quando acontecer. Por isso que Isaías 55:6 diz assim: procurai ao Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto está perto. Olha que maravilhoso, esse seu ouvido está atento. Disse: procurai ao Senhor enquanto. Há uma condicional. Enquanto se pode ser achado. Existe um prazo, existe uma janela, existe um tempo. Hoje existe uma porta que está aberta, mas a palavra está ensinando que em algum momento, e Deus conhece a data, Deus conhece o dia, Deus conhece o momento, essa porta vai te fechar. Eu não vim pregar isso para te assustar, eu não vim pregar isso para te pressionar, eu só vim dizer o que está na palavra, irmão. Deus, Ele não está inventando nenhum julgamento aqui porque Ele quer destruir as pessoas. Não é o objetivo de Deus. Eu vou fazer tudo isso porque eu quero destruir essas pessoas. Não é isso. Deus, Ele está nos usando aqui hoje, permitindo ouvir essa palavra, porque Ele está antecipando o julgamento, para que eu e você não esteja lá quando acontecer. Mas se você não abrir o seu coração, não abrir a sua mente, meu irmão, tem grande risco de você, pela sua opção, passar por isso aqui. É interessante que cada praga dessa grande tribulação, cada momento de sofrimento narrado em Apocalipse, vem acompanhado de um chamado. Por diversas vezes o texto disse aqui, o propósito era que glorificassem a Deus, a quem podia salvá-los. Deus permite 1 selo, 2 selos, 3 selos, 4 selos, 5 selos, 6 selos, 7 selos, uma trombeta, 2 trombetas, 3, 4, 5, 6, 7 trombetas, uma taça, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taças, para que o povo glorificassem a Deus, a quem podia salvá-los. Mas a palavra diz que mesmo assim, eles não glorificaram. Nessa noite o chamado vem, sem nenhum julgamento, irmão, mas carregado por misericórdia desse aqui. Nessa noite, esse chamado ele vem com uma voz suave do Espírito Santo, não com a tormenta do abismo. Nessa noite, você que ouve a minha voz tem que entender que o chamado vem pela minha boca, que estou na posição de pastor pregando a palavra, e não com o cavaleiro te perseguindo. Nessa noite, o chamado vem pela boca de Jesus, te convidando para as bodas do Cordeiro, e não para viver e sofrer a grande tribulação. Que porta você quer entrar? A da graça ou a dos cavaleiros? A decisão não está na minha mão, está na sua mão. Eu acredito, amados, que você entendeu o que Deus queria falar com você através dessa mensagem. Mas conhecimento adquirido sem decisão não muda nada. Talvez aqui no nosso meio tem pessoas que cresceram na igreja, cantavam louvor desde criança, liam versículos desde criança, iam em todos os cultos, cresceram, conhecem toda essa teoria, mas no fundo do coração não se entregou ainda de forma verdadeira. E por causa disso, está fadado a viver por toda a história que nós relatamos aqui. É forte, irmão, vocês estão entendendo? Vocês acham que é algo aleatório? Você está entendendo que o mundo espiritual ele é real? Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. O mundo espiritual ele se movimenta, mas se movimenta da porta para fora. Aqui não tem autoridade para entrar.
não tem autoridade para fazer absolutamente nada contra ninguém aqui dentro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo, Deus, agora todo espírito maligno, Pai, que pode estar irado com a ministração dessa palavra. Nós como igreja repreendemos e pedimos a Ti, Senhor, anjos ministradores que servem, Deus, o nosso ministério, servem os santos que aqui estão, porque a palavra diz que existem santos que servem, anjos que servem os santos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos agora todo o mal, porque a palavra vai ser pregada. Em nome de Jesus. Talvez pessoas entraram aqui de paraquedas. Chegaram aqui por acidente, chegaram aqui por um convite. Nem era para estar aqui, mas vieram. E agora estão aqui sentada, quem sabe com o coração pesado, por tudo isso que está ouvindo. Só que uma certeza crescendo no coração, de que não foi uma coincidência você ter vindo. Eu acredito em cristocidência. Talvez tenha pessoas aqui, amados, que passaram por situações que fizeram questionar a Deus. Quem sabe guardam mágoas que foram adquiridas dentro da igreja, que associam essa dor com Deus. Para todos vocês, independente de onde vocês vieram, a condição que vocês vieram, a condição é a mesma. É a mesma. A mensagem é a mesma. Os cavaleiros estão preparados, os selos serão abertos, as trombetas serão tocadas e as taças serão derramadas. A justiça de Deus tem hora marcada. Mas antes da justiça vem a graça. E você ainda, meu Deus, você está no tempo da graça. O arrebatamento, já estou finalizando, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, ou pode ser hoje, ou pode ser agora. E se for hoje, você tem uma escolha para fazer. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Irmão, não precisa pagar nada. Irmão, não precisa ser perfeito. Amado, não precisa ter uma história limpa no seu passado, nada disso. Só precisa ter um coração honesto e arrependido, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Porque no dia que o primeiro selo for rompido, você não vai querer ter deixado de tomar essa decisão. E vai falar: pai, eu queria voltar, assim como aquele homem rico falou, eu queria voltar, mas não há mais tempo. Por isso, esse aqui atrás, ele não espera com uma balança na mão, ele não espera com uma espada na mão, ele não espera com o Hades atrás dele, ele espera, irmão, de braços abertos. A questão é, quem você vai encontrar primeiro? Ele ou os cavaleiros? Feche seus olhos. Apocalipse 6,17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? 2 Coríntios 6,2 diz: porque hoje é o dia da salvação. Pai, nós oramos agora a Ti, Senhor. Oramos a Ti, Deus, pedindo misericórdia para aqueles que ainda dormem, para aqueles que estão confusos e enganados por Satanás. Pedimos misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Que nessa noite, Senhor, essa palavra venha fazer morada em nosso coração. Que nós, Pai, não venhamos a passar por todo esse julgamento, Pai, toda essa ira derramada sobre Israel, porque é um tratar com o Senhor, e a palavra diz que nenhum dos seus se perderá. Tudo isso aqui fará com que o povo escolhido, a menina dos seus olhos, reconheça a Ti como Senhor e Salvador.
Não é sobre ira, não é sobre maldade, é sobre justiça. E nessa noite, Pai, no tempo da graça, sabendo da sua justiça, mas sabendo do seu primeiro, Senhor, primeiro que vem no seu coração, o amor, característica máxima de Ti. Eu quero orar aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor toque corações agora, Pai. Agora. E o convite é para você que está aqui. Se existe alguém em nosso meio que ainda não entregou a vida para Jesus, se existe alguém em nosso meio que ainda não confessou com a boca que Jesus é Senhor e Salvador, como eu li na palavra, se existe alguém aqui que ainda não creu no coração que Jesus é Filho de Deus e veio para nos salvar, mas a palavra diz que é necessário confessar com a boca e crer com o coração. Se você, não por medo, mas por entender a palavra, deseja fazer hoje um ato de confissão de fé e ter seu nome escrito no livro da vida, aí onde você está, todos estamos com os olhos fechados. Você levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, para que você não venha passar por tudo isso que eu falei aqui hoje, tudo aquilo que eu ensinei aqui hoje. Se existe alguém que porventura se afastou dos caminhos do Senhor, está distante, saiu por algum motivo, mas hoje deseja entregar a sua vida, reconciliando com Cristo, levante a sua mão, eu vou orar por você, para que seu nome esteja no livro da vida. E os nomes que estiverem no livro da vida são os nomes que serão poupados, porque estarão com Cristo na Nova Jerusalém. É a palavra que ensina, não é a minha boca. Não é por medo, não é por persuasão, mas por entendimento da palavra. Que Deus verdadeiramente Ele possa ter misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Eu poderia trazer qualquer palavra essa noite, irmãos. Uma palavra motivacional, uma palavra para afagar o seu coração, mas não é o que Deus trouxe para que eu ministrasse. Que você possa ir embora absorvendo, remoendo, degustando essa palavra. Fica de pé para que nós possamos orar, agradecendo a Deus. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Guarde essa palavra. Compartilhe essa palavra, transmita essa palavra para os seus, para seus amigos, para quem você puder. Não se cale diante de tantas verdades. Ainda que Satanás tente intimidar, roubar o foco, graças a Deus não houve ali dano maior. Deus, Ele é bom, é livramento. Ainda que Satanás queira bagunçar, é da porta para fora. E não é porque aqui é a igreja, tem que ser assim na sua vida, da porta da sua casa para fora, que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer por esse culto, agradecer por essa noite, agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor falou conosco, Pai. Obrigado, Pai, pela palavra ministrada. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. E que nós possamos, Pai, transmitir isso, falar para as pessoas, para que pessoas possam despertar de um sono profundo. E se assim o Senhor permitir, Pai, que na quinta nós estejamos aqui reunidos como igreja, te adorando, Pai, buscando a sua face, buscando os seus caminhos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que as doces e ricas consolações do Divino e Amigo Espírito Santo estejam com todos, para hoje e sempre. Todos digam. Amém. Deus abençoe, amados. Vai com Deus e até quinta.